Meu nome é Isabela, tenho 22 anos e antes de contar minha história, preciso dizer uma coisa. Se você está pensando em fazer qualquer coisa para ficar famoso, assista até o final. Porque eu fiz e quase perdi minha alma por isso. Não estou exagerando, não estou sendo dramática. Estou sendo literal. Cheguei em Nova York em dezembro de 2016 com apenas uma mala e o sonho de ser modelo internacional. Tinha sido descoberta em São Paulo pela Elite Model Management durante um evento de moda em um shopping. Era tudo que eu sempre quis desde criança, sabe? Aquele sonho de desfilar nas passarelas mais famosas do mundo, estar nas capas de revista, viajar o mundo todo. A realidade foi bem diferente do que eu imaginava. Morava em um apartamento minúsculo no Brooklyn, dividido com 3 modelos de outros países. A gente comia macarrão instantâneo todo dia, porque era o que dava para comprar. Eu ia para castings todos os dias e ouvia não atrás de não. Você é bonita, mas não é o que procuramos. Seu rosto não tem apelo comercial. Volta quando perder 2 quilos. Pegava o metrô linha L para ir aos testes. Meu inglês era travado e eu ficava com vergonha de falar errado. Tinha um Starbucks na rua 23, onde eu ia todo dia tentar praticar inglês com o barista, um cara legal, que tinha paciência comigo. Eu chorava escondida no banheiro daquele café, ligava para minha mãe no Brasil, chorando que queria desistir. Mas aconteceu algo estranho logo na primeira noite em Nova York que eu nunca esqueci. Tive um pesadelo muito real, com uma mulher de cabelos pretos compridos, observando da janela do apartamento. No sonho ela só ficava ali, parada, olhando para mim. Acordei suando frio e juro que vi uma sombra se movendo no canto do quarto. Pensei que era o cansaço da viagem, sabe como é? As semanas foram passando e a frustração só aumentava. Em março de 2017, liguei para minha mãe completamente desesperada. Mãe, eu não aguento mais. Acho que vou voltar para o Brasil. Lembro até hoje da resposta dela, que na época não fez muito sentido. Filha, toma cuidado com quem você anda aí. Esse mundo não é o que parece. Tem coisas que a gente não vê, mas estão acontecendo. Não entendi o que ela quis dizer com isso, mas guardei as palavras dela na memória. Continuei tentando, indo a castings, fazendo testes de câmera, construindo meu book. Gastava os últimos dólares que tinha em fotos profissionais, esperando que alguma agência se interessasse de verdade por mim. Em abril de 2017, finalmente aconteceu. Consegui meu primeiro trabalho grande, um editorial para a Vogue Brasil. Não era capa, mas era Vogue, era algo importante no meu currículo. Achei que finalmente minha vida estava começando a mudar, que os sacrifícios estavam valendo a pena. Comecei a ser chamada para mais testes. Nada garantido ainda, mas pelo menos não era mais aquele deserto de rejeições. Consegui fazer alguns trabalhos menores, catálogos de lojas, editoriais de revistas menos conhecidas. O dinheiro continuava curto, mas pelo menos dava para comer algo além de macarrão instantâneo. Eu frequentava uma academia na Union Square, tentando manter o corpo no padrão que a indústria exigia. Estava sempre de dieta, sempre me pesando, sempre me comparando com outras modelos. Essa pressão é algo que quem não está nesse mundo não consegue entender. Você nunca é magra o suficiente, bonita o suficiente, perfeita o suficiente. O que eu não sabia naquela época é que alguém estava observando minha jornada. Não era uma pessoa comum, não era ninguém que eu pudesse ver. Era algo muito mais sombrio, algo que tinha planos específicos para mim. Algo que estava apenas esperando o momento certo para se revelar. Achava que meus sonhos estavam começando a se realizar, que finalmente eu estava entrando no caminho do sucesso. Mas a verdade é que eu estava apenas começando a caminhar para o caminho mais escuro da minha vida. E a porta de entrada para esse caminho tinha nome e sobrenome, e estava prestes a aparecer na minha vida. Foi no verão de 2017, durante a Semana de Moda de Nova York, que conheci Helena. Ela era modelo brasileira também, tinha 28 anos e já estava no auge da carreira.
3 campanhas da Victoria's Secret no currículo, milhões de seguidores no Instagram, contratos com marcas internacionais. Era literalmente tudo que eu sonhava ser. Helena me viu em um casting e veio falar comigo. Você é brasileira, né? Dá para perceber pelo sotaque. A gente conversou um pouco e ela foi super simpática. Me deu o número dela e disse que ia me ajudar. Pensei que era só conversa, sabe? Essas coisas que as pessoas falam, mas não cumprem. Mas ela realmente entrou em contato. Ela começou a me levar para festas exclusivas, em coberturas no Soho, me apresentou para fotógrafos importantes, dava conselhos sobre dieta e treinos. Eu estava nas nuvens, achando que finalmente tinha encontrado uma mentora de verdade. Helena morava em um apartamento incrível em Tribeca. Era tudo que eu queria ter um dia. Mas comecei a notar coisas estranhas na casa dela. Tinha velas pretas espalhadas por toda parte, não eram velas decorativas normais. Tinha um espelho antigo enorme na sala, que estava sempre coberto com um pano vermelho. Quando perguntei sobre o espelho, Helena mudou de assunto rapidamente. Ela usava um colar com um pingente de triângulo invertido que nunca, e digo nunca mesmo, tirava do pescoço. Nem para dormir, nem para tomar banho, nada. Uma vez perguntei sobre o colar, e ela só disse que era um presente especial de alguém muito importante. O jeito que ela falou me deu arrepios. Helena também dizia frases enigmáticas que eu não entendia direito na época. Beleza tem preço, Isa. Você precisa decidir quanto está disposta a pagar. Ou então, sucesso não é sorte, é escolha. E toda escolha tem consequência. Eu ria nervosa, sem entender o que ela queria dizer de verdade. Nas festas que ela me levava, sempre tinha um fotógrafo chamado Marcos. Ele tinha uns 45 anos, era bem famoso na indústria, mas tinha um olhar que me deixava desconfortável. Ele ficava me observando de um jeito estranho, como se estivesse estudando algo em mim. Uma noite, Marcos me puxou para um canto em uma dessas festas. Chegou bem perto e disse baixinho: "Você tem potencial, Isabela, mas precisa acordar para a verdade. Beleza não é sorte, é pacto." Ri nervosa, achando que era alguma metáfora sobre trabalho duro, mas o jeito que ele falou não parecia metáfora, parecia literal. O incidente mais estranho aconteceu quando fui visitar Helena no apartamento dela. Precisei ir ao banheiro, e quando voltei vi ela parada em frente ao espelho coberto, conversando sozinha, em voz baixa. Ela estava falando alguma coisa que eu não conseguia entender direito. Parecia outra língua. Helena percebeu minha presença e se virou rapidamente, visivelmente nervosa. Mudou de assunto na hora, ofereceu vinho, colocou música. Mas eu juro que ouvi uma segunda voz vindo dali. Uma voz feminina grave, que definitivamente não era a voz de Helena. Fiquei com aquilo na cabeça por dias. Uns dias depois desse episódio, Helena me mostrou algo no celular dela. Eram fotos antigas dela mesma, de uns 9 anos atrás. Ela estava irreconhecível. Magra demais, pele com acne, cabelo sem vida, olheiras profundas. Isso era eu há 9 anos. Eu era nada, Isabela. Absolutamente nada. Depois me mostrou fotos atuais, perfeita, radiante, rica, poderosa. Sabe o que mudou? E ela perguntou me olhando nos olhos. Eu fiz a escolha certa. 1 ano depois dessa escolha, virei isso que você vê hoje. Perguntei que escolha era essa, e ela só sorriu de um jeito misterioso. Você vai descobrir quando estiver pronta, Isa. E você está quase pronta, eu sinto isso. O jeito que ela falou me fez sentir um frio na espinha que não tinha nada a ver com o ar-condicionado. Outubro de 2017 foi o mês que mudou tudo. Eu tinha chegado na fase final do casting da Victoria's Secret. Era literalmente meu sonho máximo se tornando realidade. Fiz todos os testes, passei por todas as etapas, estava entre as últimas 15 meninas. Mas no final não fui escolhida. A dor daquela rejeição foi devastadora. Parecia que meu mundo tinha desmoronado. Naquela mesma noite, Helena me mandou mensagem. Sei que você não passou, mas tenho algo que pode mudar isso. Reunião especial no meu apartamento amanhã à noite. Vem, você precisa conhecer a verdade. Fiquei confusa, mas ao mesmo tempo curiosa. O que ela queria dizer com conhecer a verdade?
Cheguei no apartamento dela às 9 horas da noite e percebi que tinha mais gente lá. 5 modelos que eu conhecia de vista, todas super bem-sucedidas, algumas com milhões de seguidores. O ambiente estava completamente diferente. Luzes apagadas, apenas velas acesas por toda parte. Um incenso forte no ar que queimava minha garganta. Helena pediu para todas sentarmos em círculo no chão da sala. Ela ficou de pé no meio e começou a falar com uma seriedade que eu nunca tinha visto nela antes. Meninas, existe um segredo nessa indústria que poucas conhecem. Existe uma força, uma presença feminina antiga chamada Lilith, que pode nos dar tudo: beleza eterna, fama, riqueza. Mas ela exige lealdade. Eu ri nervosamente, achando que era alguma brincadeira esotérica, alguma coisa de astrologia ou energia. Mas olhei ao redor e todas as outras estavam completamente sérias. Ninguém estava rindo. O clima ficou pesado, de uma forma que eu não consigo explicar. Como se o ar tivesse ficado mais denso. Foi quando uma das modelos se levantou. Vanessa, americana, tinha feito capa da Sports Illustrated. Era Angel da Victoria's Secret. Eu era garçonete no Texas, pesava 70 quilos, tinha dente torto, espinha no rosto. Ninguém me queria, Isabela. Absolutamente ninguém. Ela pegou o celular e me mostrou fotos antigas. A transformação era impossível. Não parecia nem a mesma pessoa. Conheci Helena em uma festa em Dallas. Ela me fez a mesma proposta que vai fazer para você hoje. Eu ri na cara dela. Achei que era loucura. Vanessa continuou falando enquanto todas ficavam em silêncio. 2 meses depois, eu estava falida, sendo despejada do apartamento sem nenhuma perspectiva. Foi quando eu liguei para Helena e disse que queria saber mais. Então Vanessa fez algo que me chocou. Levantou a blusa e mostrou uma marca de queimadura no lado esquerdo do abdômen. Um símbolo estranho que parecia uma marca permanente na pele. Isso apareceu na noite do ritual. Desde então, nunca saiu. É a marca dela. A marca de Lilith. Helena voltou a falar e explicou quem era Lilith. Ela foi a primeira mulher de Adão antes de Eva, mas recusou se submeter a ele. Foi expulsa do Éden e se tornou a rainha da noite, a mãe dos demônios. Ela odeia Eva e todas as mulheres santas, mas ela ama mulheres que escolhem poder, beleza e fama acima de tudo. Na indústria da moda, ela é a verdadeira deusa, Helena continuou. Victoria's Secret? O segredo está no próprio nome. Quantas modelos você acha que chegam lá por sorte? Nenhuma, Isabela. Absolutamente nenhuma. Todas pagaram o preço. Meu coração estava disparado. Eu não sabia se acreditava ou se estava tudo maluco. Foi quando Helena abriu uma gaveta e tirou um caderno velho, com páginas amareladas. Abriu e me mostrou. Tinha nomes escritos à mão. Pelo menos uns 20 ou 30 nomes. Reconheci vários modelos que eu idolatrava, seguia no Instagram, via nas revistas. Todas elas fizeram o pacto, Isabela. Todas. Levantei num impulso, meu corpo inteiro tremendo. Isso é loucura. Vocês estão todas malucas. Me deixa sair daqui. Corri para a porta, mas ela estava trancada. Tentei abrir de novo, puxei com força, mas não abria. Helena se aproximou calmamente. Ninguém sai até decidir. Ou você está dentro, ou está fora. Mas se escolher ficar fora, Isabela, vai continuar sendo ninguém. Marcos, que eu nem tinha percebido que estava ali, se levantou e ficou na frente da porta, só observando com aquele olhar perturbador. As luzes começaram a piscar, o clima ficou ainda mais pesado e eu juro que a temperatura caiu de repente. Gritei de novo, me deixa sair! Helena suspirou e fez um gesto com a mão. A porta simplesmente se abriu sozinha. Tudo bem, Isabela, pode ir. Mas lembra, você veio até nós. E quando você implorar para voltar, e você vai implorar, vamos estar esperando. Saí correndo dali sem olhar para trás. Desci as escadas porque não quis esperar o elevador, meu corpo inteiro tremendo. Quando cheguei na rua, meu celular tocou. Mensagem de Helena. Você viu os nomes no caderno. Pesquisa sobre elas. Vê quanto tempo levou da obscuridade para a fama. Depois me liga. Você sabe que eu estou certa.
e tinha um emoji de coração preto no final. As semanas seguintes foram uma tortura psicológica que eu não desejo para ninguém. Não conseguia parar de pensar no que tinha visto, no caderno com aqueles nomes, nas palavras de Helena. Tentei ignorar, tentei focar no trabalho, mas era como se algo tivesse sido plantado na minha cabeça e estava crescendo. Comecei a pesquisar sobre as modelos que vi no caderno. Procurei entrevistas antigas, fotos de antes da fama, timelines de carreira. E o padrão era assustador. Todas, sem exceção, tinham tido ascensões meteóricas. De completas desconhecidas para capas de Vogue em 1 ou 2 anos. Transformações físicas que pareciam impossíveis em tão pouco tempo. Dezembro de 2017 foi o mês do meu colapso total. Fui cortada de 3 desfiles importantes, um atrás do outro. Minha agência marcou uma reunião e o que me disseram foi brutal. Isabela, talvez você deva considerar voltar para o Brasil. Isso não é para todo mundo. Você é bonita, mas não tem o que a indústria procura. Estava devendo 3 meses de aluguel. Minhas colegas de apartamento estavam me pressionando. Eu não tinha dinheiro nem para comida direito. Uma noite completamente desesperada, fiquei rolando o feed do Instagram. E lá estava Helena, em uma festa da Vogue, deslumbrante, cercada de celebridades usando roupas de grife. A legenda dizia: merecedores atraem abundância. Foi o ponto de quebra. Eram 2 horas da manhã do dia 23 de dezembro, véspera de Natal. Todo mundo no Brasil estava com a família, feliz, e eu estava sozinha em Nova York, falida, rejeitada, sem perspectiva nenhuma. Peguei o celular e mandei mensagem para Helena: eu quero saber mais. A resposta veio em menos de 1 minuto. Eu sabia que você voltaria. Amanhã, 10 horas da noite. Vou te mandar o endereço. Passei o dia inteiro do dia 23 em um estado de ansiedade terrível. Parte de mim gritava para não ir, para voltar para o Brasil, para esquecer tudo aquilo. Mas a outra parte, a parte desesperada e ambiciosa, já tinha decidido. O endereço que Helena mandou era um loft abandonado no Meatpacking District. Quando cheguei, ela estava lá com Marcos e 2 mulheres mais velhas que eu nunca tinha visto antes. O lugar estava arrumado de forma ritualística, velas por todo lado, um espelho grande no centro coberto com aquele pano vermelho, símbolos desenhados no chão. Você tem certeza? Helena perguntou me olhando nos olhos. Porque depois que fizer, Isabela, não tem volta. Você precisa entender isso. Não tem como desfazer. Minha voz saiu trêmula, mas eu disse: eu tenho certeza. Marcos sorriu de um jeito que me deu arrepios. Mas eu já estava ali, já tinha tomado a decisão. Helena me deu um papel e uma caneta. Escreve seus desejos. Tudo o que você quer que aconteça na sua carreira. Escrevi com a mão tremendo. Quero desfilar na Victoria's Secret. Quero ser famosa. Quero dinheiro. Quero que as pessoas me vejam. Coloquei o papel em uma tigela de metal e Helena ateou fogo. Enquanto queimava, ela me fez repetir palavras estranhas. Parecia um latim misturado com hebraico ou algo assim. Depois, me fizeram falar em voz alta, olhando para o espelho coberto. Eu, Isabela Maria Santos, renuncio qualquer proteção divina sobre minha vida e escolho Lilith como minha senhora e guia. As palavras saíram da minha boca, mas era como se não fossem minhas, como se outra pessoa estivesse falando através de mim. Marcos me entregou uma lâmina pequena e estéril. Corta a palma da mão esquerda. 3 gotas de sangue no documento. Fiz o que ele mandou, a dor foi menor do que eu esperava. O sangue pingou em um papel antigo amarelado, onde eu tive que assinar meu nome completo com meu próprio sangue. Marcos leu em voz grave e solene. Pelo sangue selado, pela palavra dada, não há retorno. Assim seja. E de repente todas as velas se apagaram ao mesmo tempo. Não foi vento, não foi nada natural. Simplesmente apagaram todas juntas. E um frio tomou conta do ambiente. Um frio que vinha de dentro, não de fora. Senti como se algo tivesse entrado no meu corpo naquele momento. Helena removeu o pano vermelho do espelho e me mandou olhar. Olhei para o reflexo e por uma fração de segundo, juro por tudo, não vi meu rosto.
Vi o rosto de uma mulher com cabelos negros longos e olhos completamente pretos, me encarando de volta. Gritei e tudo ficou escuro. Desmaiei ali mesmo, no chão frio daquele loft abandonado. Quando acordei, o sol já estava nascendo. Tinha perdido horas, não eram minutos. Estava no sofá do apartamento de Helena, com um band-aid na mão esquerda. Olhei e tinha uma cicatriz fina, formando um triângulo pequeno na palma. Helena estava tomando café, sorrindo. Bem-vinda à família de verdade, Isa. Me sentia estranha, diferente. Não era arrependimento que eu sentia. Era uma euforia química, como se tivesse tomado alguma droga. Olhei no espelho do banheiro e meus olhos pareciam mais brilhantes, minha pele mais perfeita. Me sentia poderosa e isso me assustava, mas ao mesmo tempo me viciava de um jeito que eu não conseguia explicar. O que aconteceu nos 7 dias seguintes ao ritual foi simplesmente impossível de explicar de forma racional. No segundo dia, recebi uma ligação da Victoria's Secret. A modelo principal tinha quebrado a perna em um acidente inexplicável durante um treino e eles precisavam de uma substituta urgente. Eu, que tinha sido rejeitada semanas antes, era a escolhida. No terceiro dia, fui a um casting para uma campanha de maquiagem. O diretor criativo me olhou e disse algo que nunca vou esquecer. Você tem algo diferente hoje. Dei uma energia que não tinha antes. Fechei o contrato na hora, algo que simplesmente não acontece nessa indústria. Era como se portas que sempre estiveram fechadas agora se abrissem sozinhas na minha frente. No quinto dia, uma executiva da Maybelline me viu em uma sessão de street style e me ofereceu um contrato milionário ali mesmo, sem nem ver meu book, sem testes, sem nada. Ela só disse: eu preciso do seu rosto na minha campanha. Assinei o contrato ainda em choque, sem acreditar no que estava acontecendo. No 7º dia, a revista Forbes publicou um artigo sobre mim, a modelo brasileira que surgiu do nada e conquistou Nova York em uma semana. Liguei para Helena completamente desesperada. Helena, isso está acontecendo rápido demais. Não é natural, não pode ser natural. Ela riu do outro lado da linha. Querida, você acha que você controlou isso? Lilith abriu as portas. Agora você só precisa entrar por elas. Então, ela me contou algo que gelou meu sangue. Sabe aquela modelo que quebrou a perna? Ela ia fazer o pacto, mas desistiu na última hora. Lilith não gosta de ser rejeitada, Isabela. A vaga precisava abrir. E abriu. Para você. Entendi naquele momento que aquele acidente não tinha sido acidente. E que eu tinha tomado o lugar de alguém de uma forma terrível. Em março de 2018, 3 meses depois do ritual, me mudei para um apartamento de luxo em Miami, no 28º andar de um prédio em Brickell Avenue. Vista para a Bahia, móveis de grife, motorista particular, personal trainer, chefe que preparava minhas refeições. Ganhei mais em 3 meses do que minha família ganhou em toda a vida. Mas o preço começou a ser cobrado quase imediatamente. Os pesadelos começaram na primeira semana. Toda noite, sempre exatamente às 3h33 da manhã, eu acordava. E tinha sempre uma presença no quarto, uma sombra de mulher com cabelos longos nos cantos, observando. Ouvia sussurros: você é minha agora. Objetos começaram a cair sozinhos no apartamento. Copos, quadros, livros. Sempre quando eu estava sozinha. A sensação de ser observada era constante, mesmo quando não tinha ninguém lá. Eu ligava todas as luzes do apartamento e, mesmo assim, sentia olhos invisíveis me seguindo por todos os cômodos. Meu relacionamento com João, meu namorado brasileiro que era músico, desmoronou de uma forma brutal. Ele começou a dizer que eu estava diferente, fria, distante. Isa, quando te abraço é como abraçar gelo. Você não sorri mais de verdade. Seus olhos estão vazios. Eu gritava com ele, acusava de estar com inveja do meu sucesso, dizia coisas horríveis. Uma noite, João acordou e me viu parada na janela da varanda, completamente imóvel, às 3h30 da manhã. Ele me chamou várias vezes e eu não respondi. Quando ele tocou meu ombro,
Disse que minha pele estava gelada como gelo. Me virei devagar e ele jurou mesmo, que por um segundo meus olhos estavam completamente pretos, sem branco nenhum. Ele saiu do apartamento naquela mesma noite, pegou as coisas dele e foi embora. Nunca mais respondeu minhas mensagens, nunca mais quis falar comigo. Semanas depois, soube por amigos em comum que ele tinha voltado para o Brasil e dizia para todo mundo: aquela não é mais a Isabela. Tem algo errado com ela, algo muito errado. Durante uma sessão de fotos em South Beach, aconteceu algo que me apavorou na frente de todo mundo. O fotógrafo estava tirando as fotos normalmente quando de repente gritou: para! Ninguém se mexe. Na tela da câmera dele, atrás de mim, tinha uma sombra humanoide sem rosto. Assistentes gritaram. Eu me virei rapidamente, mas não tinha nada atrás de mim. Todas as fotos foram deletadas por erro técnico e o fotógrafo se recusou a continuar trabalhando comigo. Os arranhões começaram a aparecer nas minhas costas. Acordava toda manhã com 3 marcas paralelas, sempre 3, sempre no mesmo padrão. Fui a 4 dermatologistas diferentes e nenhum conseguiu explicar. Um médico católico mais velho olhou. Ficou pálido, se benzeu e disse: isso não é médico, filha. Isso é espiritual. Eu não posso te ajudar. Ele se recusou a me tratar e praticamente me empurrou para fora do consultório. Comecei a usar cocaína para aguentar a pressão e o medo constante. Bebia até desmaiar em festas no Clube Live, gastava milhares de dólares em uma noite só tentando fugir do vazio que crescia dentro de mim. Externamente era o sucesso absoluto, capas de revista, milhões de seguidores, convites para festas exclusivas. Mas internamente eu estava morrendo aos poucos, sendo consumida por algo que eu não conseguia controlar e que agora tinha controle total sobre mim. No verão de 2018, os fenômenos sobrenaturais se intensificaram de uma forma que me deixou à beira da loucura. Meu celular começou a fazer coisas impossíveis. Todo dia, às 3h33 da manhã, ele ligava sozinho. E na tela, aparecia uma foto minha dormindo, tirada de dentro do quarto, de um ângulo que mostrava que alguém estava ao lado da minha cama. Verifiquei o histórico do celular e tinha pesquisas que eu nunca fiz. Como vender alma. Pacto demoníaco. Lilith oferendas. Troquei de celular achando que era vírus ou hackers. Comprei um novo, configurei tudo do zero. Na primeira noite a mesma coisa aconteceu. 3h33 da manhã, foto minha dormindo na tela. Troquei mais 2 vezes. Sempre a mesma coisa. Tentei fazer algo bom com o dinheiro que estava ganhando. Quis doar para uma igreja católica em Miami, transferi $10.000. No dia seguinte, o dinheiro voltou para minha conta com a notificação: transação revertida. Tentei com cheque, voltou marcado como recusado. Tentei levar dinheiro em espécie para o cesto de ofertas durante uma missa que fui por desespero. Coloquei as notas no cesto que passava pelas filas. Segundos depois, as pessoas começaram a gritar. O dinheiro tinha pegado fogo sozinho dentro do cesto, na frente de todo mundo. O padre olhou para mim com uma expressão de horror, como se soubesse que eu era a responsável. Saí correndo daquela igreja e nunca mais voltei. Tentei orar sozinha no apartamento. Quis rezar o Pai Nosso, a oração mais básica que existe. Abri a boca e minha voz simplesmente desapareceu. Era como se algo tivesse arrancado as palavras da minha garganta. Tentei várias vezes, nada. Só conseguia falar qualquer outra coisa, menos orações. Minha mãe, preocupada com as ligações estranhas que eu fazia chorando, pediu para um padre brasileiro de Miami me visitar. Padre Miguel chegou no apartamento em agosto de 2018. Assim que entrou, ele parou na porta e disse: "Filha, que peso tem aqui? Que opressão pesada." Ele começou a orar em latim, fazendo o sinal da cruz, borrifando água benta pela sala. Comecei a sentir náusea violenta, dor de cabeça lancinante, uma raiva que não era minha. De repente gritei, mas não era minha voz. "Sai daqui! Você não foi convidado! Essa casa não é sua!" O padre me olhou assustado e continuou orando. Caí de joelhos vomitando, mas consegui controlar e pedi desculpas, horrorizada com o que tinha acabado de fazer.
Padre Miguel saiu do apartamento, mas me ligou alguns dias depois. Isabela, você fez um pacto. Eu senti a presença maligna no seu apartamento. Mas Jesus pode quebrar qualquer corrente, qualquer pacto. Comecei a chorar no telefone. Padre, eu tenho medo. Ela me disse que não tem volta. Ele respondeu com firmeza. Ela mentiu. Sempre tem volta enquanto você está viva. Mas você precisa querer de verdade, filha. O padre me mandou mensagens com versículos bíblicos, orações de proteção. Mas toda vez que eu tentava ler, era como se mãos invisíveis tampassem meus olhos. Sentia dor física, queimação, até que eu desistia e fechava as mensagens. Ele explicou. Isabela, eu posso orar por você, mas a libertação só acontece quando você renunciar o pacto voluntariamente. Enquanto você quiser os benefícios, a corrente não quebra. E ele estava certo. Eu ainda queria a fama, o dinheiro, a beleza, os holofotes. Mesmo com todo o sofrimento, eu não conseguia imaginar voltar a ser ninguém. Essa ambivalência me mantinha presa em uma prisão que eu mesma tinha construído. Em setembro, durante a Fashion Week de Milão, aconteceu o incidente público que quase acabou com minha carreira. Estava nos bastidores me preparando, maquiadores e assistentes ao redor. Olhei no espelho do camarim para verificar a maquiagem e vi ela. A mulher de cabelos pretos estava atrás de mim no reflexo, clara como o dia, me encarando com aqueles olhos completamente negros. Gritei e quebrei o espelho com a mão direita em um impulso de pânico. Vidro por todo lado, minha mão sangrando muito, todo mundo gritando. Paramédicos foram chamados, me sedaram ali mesmo. Fui levada para o hospital. Enquanto me sedavam, eu repetia sem parar. Ela estava ali. Vocês não viram? Ela estava bem ali. O vídeo vazou no TikTok. Modelo brasileira surta nos bastidores de desfile em Milão. Milhões de visualizações. Comentários diziam que eu estava em drogas, que tinha doença mental, que estava sob pressão demais. Helena me mandou uma mensagem naquela noite. Controla-se, Isabela. Você está chamando atenção demais. Isso não é bom para nenhuma de nós. O pior aconteceu em uma noite de outubro. Acordei e ela estava sentada na beira da minha cama. Não era sombra, não era sonho. Era sólida, física, real. Cabelos pretos caindo até a cintura, vestido vermelho escuro, pele pálida como papel. Eu estava completamente paralisada, não conseguia mexer nenhum músculo do corpo. Ela falou com uma voz que parecia vir de muito longe e ao mesmo tempo de dentro da minha própria cabeça. Isabela, você é uma das minhas mais belas. Eu te escolhi desde que você era criança. Lembra quando tinha 7 anos e disse na frente do espelho que faria qualquer coisa para ser modelo? E eu lembrava. Lembrava perfeitamente daquele momento no meu quarto de criança, olhando no espelho, fazendo aquela promessa inocente. Eu ouvi, ela continuou, e esperei, até você estar pronta. Agora você é minha. Seu sangue selou. Sua palavra confirmou. Ela levantou o rosto completamente e eu vi. Era beleza, mas beleza perturbadora, errada, morta. Olhos negros sem nenhum branco. Lábios vermelhos demais, sorriso que não tinha nada de humano. Ela tocou meu rosto com a mão gelada como gelo. Você pode ser minha para sempre, em beleza e poder. Ou posso levar você agora. A escolha é sua, serva voluntária ou escrava quebrada. E então ela desapareceu. Voltei a conseguir me mexer. Corri para o banheiro e vomitei, até não ter mais nada no estômago. Passei o resto da noite sentada no chão do banheiro, com todas as luzes acesas, tremendo, sabendo que precisava encontrar uma saída ou ia morrer. Porque agora eu tinha certeza absoluta. Ou eu encontrava libertação, ou aquela coisa ia me destruir completamente. Entre novembro de 2018 e janeiro de 2019, tentei de tudo para escapar. A primeira coisa que fiz foi confrontar Helena diretamente. Fui ao apartamento dela sem avisar. Bati na porta até ela abrir. Entrei empurrando e gritei, Helena, eu não aguento mais. Eu quero sair disso. Como eu saio? Ela me olhou com uma calma assustadora, fechou a porta e disse, sair? Querida, não existe saída.
Você assinou com sangue. Você renunciou sua proteção. Você é propriedade dela agora. Caí de joelhos chorando. Tem que ter um jeito. Eu devolvo tudo. O dinheiro, os contratos, a fama, tudo. Só me tira disso. Helena se abaixou na minha frente e levantou as mangas da blusa. Tinha cicatrizes profundas nos 2 pulsos, marcas antigas de cortes fundos. Quer saber um segredo, Isabela? Eu também tentei sair há 3 anos. Cortei os pulsos na banheira, perdi muito sangue. Acordei no hospital completamente curada, sem nenhuma explicação médica. E ela estava lá no canto do quarto sorrindo para mim. Ela segurou meu rosto com força. Até a morte não é saída, você entende? Porque a alma já foi vendida. Você vai servir ela viva ou vai servir ela morta como espírito preso. Mas você vai servir. Saí dali em pânico total, com a certeza de que estava presa para sempre. Tentei outra estratégia. Decidi simplesmente parar de trabalhar, recusar todos os contratos. Pensei que se eu não alimentasse aquele sistema, talvez ela me deixasse em paz. Recusei um desfile da Versace que pagaria $500 mil. Parei de atender ligações da agência. Me tranquei no apartamento por 3 dias. As consequências foram imediatas e brutais. No primeiro dia, comecei a ter uma dor de cabeça insuportável, como se algo estivesse apertando meu crânio por dentro. No segundo dia, vômitos constantes, febre de 40 graus que não baixava com nenhum remédio. No terceiro dia, comecei a ter visões acordada. Via a mulher de cabelos pretos em todos os cantos multiplicada me cercando. Recebi uma mensagem de um número desconhecido. Cumpra seus contratos ou cumpro o meu com sua alma. Liguei para a agência chorando, mal conseguindo falar. Eu vou fazer o desfile, eu vou. No momento que desliguei o telefone, a dor de cabeça desapareceu instantaneamente. A febre sumiu. Entendi a mensagem. Enquanto eu fosse útil, gerando beleza e fama para ela, seria permitido viver. Se eu parasse, o tormento seria insuportável. Desesperada, procurei ajuda espiritual em outros lugares. Fui em uma mãe de santo em Little Haiti, Miami. A mulher jogou os búzios, olhou o resultado e empalideceu visivelmente. Filha, você fez pacto com entidade muito poderosa. Isso está além do meu alcance. Eu não mexo com Lilith. Ela é rainha de hierarquia alta demais. Só um poder maior que ela pode te libertar. Eu sinto muito. Tentei até voltar ao loft abandonado onde tinha feito o ritual. Levei oferendas, joias caras, dinheiro, tudo que eu tinha de valor. Coloquei no chão e implorei, por favor, me liberta. Eu dou tudo de volta, tudo. A resposta veio como uma voz no ar vazio do loft. Você não tem nada para oferecer que já não seja meu. Até seu próximo suspiro me pertence. O lugar ficou gelado de repente. Senti uma mão invisível apertar minha garganta, me levantando do chão. Não conseguia respirar. Estava sendo estrangulada por algo que eu não podia ver. Apaguei e acordei horas depois no mesmo lugar, sozinha, com marcas roxas no pescoço. Foi em novembro que soube da morte de Vanessa. Ela tinha batido o carro em Los Angeles em pleno dia, pista seca, sem motivo aparente. Morreu na hora. Comecei a investigar por conta própria e descobri coisas assustadoras. Vanessa tinha começado a frequentar uma igreja evangélica, postou no Close Friends do Instagram. Deus está me mostrando coisas. Eu preciso sair dessa vida. Consegui acesso a mensagens que ela tinha mandado no grupo. Vou me libertar dessa maldição. Vou renunciar o pacto publicamente domingo na igreja. Se algo acontecer comigo, vocês sabem que foi ela. 3 dias depois, o acidente. Uma testemunha anônima disse ter visto uma mulher de vestido vermelho na frente do carro, mas quando olhou de novo, não havia ninguém. Aquilo me destruiu. Vanessa tinha tentado sair e morreu. Padre Miguel tentou e foi impedido de me ajudar. Helena tentou se matar e foi impedida de morrer. Todas as saídas pareciam bloqueadas. Eu estava em uma prisão sem paredes, mas completamente inescapável. Em janeiro de 2019, às 4 da manhã, cheguei no meu limite absoluto. Subi no parapeito da varanda do 28º andar. O vento frio de Miami, a cidade silenciosa lá embaixo. Pensei, se eu pular, pelo menos a dor acaba. Ela não pode me torturar se eu estiver morta.
Fechei os olhos e me inclinei para a frente, mas uma força física me puxou para trás com violência. Não era salvação, era controle. Caí no chão da varanda e ouvi a voz de Lilith, clara como cristal. Você acha que a morte é sua? Sua vida me pertence, sua morte me pertence. Você só morre quando eu decidir. E ainda não terminei com você. Vai me servir viva ou vai me servir morta? Mas vai servir. Me arrastei para dentro do apartamento em desespero total. Até o suicídio tinha sido tirado como opção. Eu era prisioneira de vida e morte. Sentei no chão do banheiro e falei em voz alta. Tá bom, você venceu. Eu sou sua. Não tenho forças mais para lutar. Pela primeira vez em semanas, o tormento parou. Silêncio, uma paz falsa e doentia. Tomei uma decisão sombria. Se não tinha saída, ia pelo menos aproveitar o que tinha vendido minha alma para ter. Voltei aos desfiles, às festas, às drogas, com ainda mais intensidade. Cocaína todo dia, bebida até apagar, sexo vazio com pessoas que eu nem conhecia. Eu tinha desistido completamente de lutar. Uma noite, bêbada e drogada no Live, olhei no espelho do banheiro do clube e não reconheci a pessoa olhando de volta. Olhos mortos, expressão vazia, beleza externa, mas destruição total por dentro. Sussurrei para meu próprio reflexo, eu não quero mais isso, mas não sei como parar. E foi exatamente nesse momento de rendição total, quando eu tinha desistido de tudo, que Deus decidiu me encontrar de uma forma que eu nunca poderia imaginar. Fevereiro de 2019. Eu estava em Nova York para a Fashion Week, completamente destruída por dentro, mas mantendo a fachada perfeita por fora. Tinha desfilado naquela tarde e à noite tinha um jantar obrigatório com diretores da marca no restaurante Carbone, no West Village. Lugar chique, pessoas importantes, conversas vazias. Estava sentada na mesa sorrindo no automático, fingindo interesse, quando alguém me perguntou: Isabela, você está no auge da sua carreira. Como você se sente? Abri a boca para dar a resposta ensaiada e simplesmente não consegui. Meu coração disparou. Suor frio desceu pelas costas. A visão começou a escurecer nas bordas. Ataque de pânico fulminante. Me levantei cambaleando, murmurei um com licença e corri para o banheiro. Tranquei-me em uma cabine e caí de joelhos no chão. Estava hiperventilando, chorando, tremendo inteira. E pela primeira vez em muito tempo, clamei de verdade. Deus, se você existe, se você está aí em algum lugar, eu não aguento mais. Me ajuda, por favor. Foi quando ouvi uma batida suave na porta da cabine. Uma voz de mulher calma e amorosa. Minha filha, você está bem aí dentro? Tentei responder, mas só saíam soluços. A voz continuou. Tá sofrendo muito, né? Eu tô sentindo. Pode abrir a porta? Deixa eu te ajudar. Algo naquela voz me fez confiar. Abri a cabine. Era uma mulher de uns 50 anos, porto-riquenha, uniforme de garçonete do restaurante. Ela me olhou nos olhos com uma compaixão que eu não via há anos e disse: Você está carregando coisa pesada, filha. Não é só depressão. Isso é espiritual. Eu reconheço opressão demoníaca quando vejo. Fiquei chocada. Como você sabe disso? Ela sorriu com tristeza. Meu nome é Ana. Eu trabalhei 15 anos em santeria antes de conhecer Jesus. Fiz trabalhos, rituais, pactos. Tive sucesso, dinheiro, mas era escrava. Tentei me matar uma vez. Mas Jesus me segurou, me salvou, me libertou. E Ele pode fazer o mesmo por você. Ana continuou. Você gritou por Deus agora há pouco. Eu ouvi, mas mais importante, Ele ouviu. E me mandou aqui hoje, especificamente para você. Comecei a chorar mais ainda. Eu fiz coisas terríveis. Eu vendi, eu fiz um pacto. Me disseram que não tem volta. Então Ana disse algo que ela não tinha como saber. Você tem uma marca na mão esquerda. Uma cicatriz pequena de um corte que você fez em um ritual. Olhei para minha mão esquerda, o triângulo cicatrizado. Como você sabe disso? Eu nunca contei para ninguém. Ana respondeu serena. Eu não sei. Jesus me mostrou agora quando te vi. Ele me deu essa palavra de conhecimento para você saber que isso é real, que Ele te vê, te conhece e quer te libertar. Posso orar por você? Ela perguntou.
Eu estava entre cética e desesperada. Isso vai funcionar? Depois de tudo que eu fiz? Ana segurou minhas duas mãos, que estavam geladas. Não sou eu que funciono, filha. É o nome de Jesus. E esse nome é mais poderoso que Lilith, mais poderoso que qualquer demônio, mais poderoso que o próprio inferno. Ela começou a orar ali mesmo, no banheiro daquele restaurante. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, tem misericórdia dessa filha. Ela foi enganada, amarrada, escravizada pelo inimigo. Mas o Senhor veio para libertar os cativos. Quebre agora, em nome de Jesus, toda a cadeia demoníaca sobre a vida dela. Todo pacto feito nas trevas seja anulado pelo sangue do Cordeiro. Enquanto ela orava, comecei a sentir algo físico acontecendo. Era como se correntes invisíveis, que eu carregava há meses, estivessem sendo cortadas uma por uma. Uma onda de calor passou pelo meu corpo, que estava sempre frio. E pela primeira vez, em mais de um ano, consegui respirar fundo e encher completamente os pulmões. Ana continuou. Lilith e toda a hoste das trevas, vocês não têm autoridade sobre essa vida. Ela pertence ao Criador, não a vocês. Soltem-na agora em nome de Jesus. Quando ela terminou a oração, algo tinha mudado. O peso absurdo que eu carregava nos ombros tinha desaparecido. Os sussurros constantes na minha cabeça tinham silenciado. O frio perpétuo tinha sido substituído por um calor suave. Olhei no espelho do banheiro e, pela primeira vez em meses, vi vida nos meus próprios olhos. Abracei Ana e chorei como criança. O que você fez? Eu não sinto mais aquele peso. É como se alguém tivesse tirado 100 quilos das minhas costas. Ela afagou meu cabelo. Eu não fiz nada, filha. Foi Jesus. Ele te ama, sempre amou e está esperando você voltar para casa. Mas então o ceticismo voltou. Me recompus, lavei o rosto. Isso foi emocional. Efeito placebo, sei lá. Ana me olhou paciente. Então por que você está respirando direito pela primeira vez em meses? Por que o peso saiu? Eu não tinha resposta. Ela pegou um guardanapo e escreveu um endereço. Igreja Poder de Deus, Bronx, quarta-feira, 19h. Reunião de libertação. Vem! Peguei o guardanapo, mas disse, eu não sei se acredito nisso. Ana segurou meu rosto com as duas mãos. Você não precisa acreditar ainda. Só precisa ir. O resto Jesus faz. Mas escuta bem, você foi longe demais nas trevas, mas nunca é tarde para voltar. Lilith vai mentir dizendo que você não pode ser salva. Mas Jesus morreu para quebrar todo tipo de corrente, inclusive a sua. Voltei para a mesa do jantar em um estado de confusão total. Terminei o jantar no piloto automático. Voltei para o hotel. As semanas seguintes foram uma guerra. Parte de mim queria ignorar tudo, voltar à vida que eu conhecia. Mas algo tinha mudado naquele banheiro, algo que eu não conseguia negar. Helena descobriu de alguma forma que eu tinha encontrado com alguém religioso. Me ligou furiosa. Isabela, você está procurando igreja? Esqueceu do nosso acordo? Respondi com uma firmeza que me surpreendeu. Eu não esqueci, mas também não esqueci que existe algo maior que você, maior que ela. Helena riu nervoso e desligou. Marcos me mandou mensagem ameaçadora. Cuidado com suas escolhas. Lembra da Vanessa? Mas dessa vez, em vez de medo, senti raiva. Respondi, Jesus é maior e ele me protege agora. Bloqueei o número dele e de Helena. Na véspera da reunião na igreja, tive o pior ataque. Lilith apareceu no meu quarto e disse com uma voz furiosa, você não vai àquela igreja. Eu proíbo. Mas dessa vez respondi, mesmo com medo. Você não manda mais em mim. A entidade gritou, um som que quebrou o copo na mesa de cabeceira. Peguei o guardanapo com o endereço da igreja e segurei com força. Eu vou. E você não pode me impedir. Na quarta-feira à noite, peguei um Uber para o Bronx, segurando aquele guardanapo como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque talvez fosse. Cheguei na frente da Igreja Poder de Deus às 7h15 da noite de uma quarta-feira de março de 2019. Era uma igreja pequena, entrada modesta num bairro do Bronx que eu nunca tinha visitado. Fiquei 5 minutos parada na calçada, tremendo, com vontade de voltar.
Mas algo dentro de mim, mais forte que o medo, me fez entrar. O ambiente era simples. Um porão convertido, teto baixo, umas 40 pessoas sentadas em cadeiras de plástico. Cheiro de café fresco, algumas pessoas conversando baixo. Um clima de paz que contrastava completamente com o mundo que eu vivia. Ana me viu e correu para me abraçar. Você veio! Eu orei todos os dias para que você viesse. Sentamos no fundo e um homem subiu na frente para falar. Era o pastor Roberto, uns 40 anos, brasileiro do Rio de Janeiro. Antes de começar as orações, ele compartilhou brevemente. Muitos aqui sabem minha história, mas para os novos, eu fui pai de santo. Tive terreiro, trabalhei com entidades por 12 anos. Tinha dinheiro, poder, reconhecimento, mas era escravo. Até que Jesus me confrontou em uma visão e tudo desmoronou para ser reconstruído de verdade. Aquilo chamou minha atenção. Ele entendia, ele tinha estado do outro lado. Não era alguém falando de teoria, era alguém que conhecia aquele mundo sombrio por experiência própria. Quando ele perguntou se alguém queria oração, minha mão subiu tremendo. Ana me acompanhou até a frente. Pastor Roberto olhou nos meus olhos. Qual seu nome, filha? Isabela. Isabela, por que você veio aqui hoje? Minha voz saiu quebrando. Eu fiz algo terrível. Um pacto. E não sei se tem volta. Ele assentiu. Tem volta. Sempre tem. Mas preciso que você responda com sinceridade. Você quer ser liberta? De verdade? Mesmo que isso signifique perder tudo que o pacto te deu? Hesitei. Aquela era a pergunta real. Eu queria ser liberta, mas tinha medo de perder a fama, o dinheiro, a beleza. Pastor Roberto percebeu. Medo de perder o que veio do pacto ou medo de perder sua alma? Comecei a chorar copiosamente. Eu quero ser livre, mesmo que eu perca tudo. Eu só quero paz de novo. Ele me instruiu. Isabela, você vai ter que renunciar o pacto em voz alta. Eu não posso fazer por você. Você que fez, você que precisa desfazer. Repete comigo. Eu, Isabela, renuncio todo o pacto que fiz com Lilith e com as trevas. Tentei falar, mas minha voz simplesmente sumiu. Abri a boca. Nada saiu. Tentei de novo. Engasguei. Comecei a tossir violentamente. Pastor Roberto comandou com autoridade. Em nome de Jesus Cristo, espírito de mudez, sai. Deixa ela falar. Senti algo soltar na minha garganta. Consegui falar com dificuldade uma palavra de cada vez. Eu renuncio o pacto com Lilith. Eu renuncio tudo que foi feito nas trevas. Eu escolho Jesus Cristo. Quando disse o nome de Jesus, algo se manifestou em mim. Não era a possessão completa, mas a opressão se manifestando. Comecei a gritar involuntariamente. Não era minha voz, era aguda e distorcida. Ela é minha. Ela assinou. Não tem volta. Outras pessoas da igreja se juntaram orando ao meu redor. Meu corpo ficou rígido, mãos em garra, mas por dentro eu estava gritando por ajuda. Pastor Roberto, calmo, mas firme, declarou: Lilith, você está ouvindo a voz de um servo do Deus Altíssimo. Isabela foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Todo pacto feito nas trevas está quebrado pela cruz. Você não tem mais direito legal sobre ela. Em nome de Jesus, solta ela agora. Senti fisicamente como se algemas invisíveis nos meus pulsos se partissem ao mesmo tempo. O colar que eu achava que tinha jogado fora, mas que estava na minha bolsa, quebrou sozinho dentro da bolsa. Ouvi o estalo. Vomitei bile escura ali mesmo, meu corpo expelindo algo que não era físico. Caí de joelhos completamente exausta. E então silêncio. Um silêncio diferente, não opressivo, mas libertador. Respirei fundo e pela primeira vez em mais de um ano senti leveza absoluta. Não era só alívio emocional, era algo físico, tangível. Ana me abraçou chorando. Você conseguiu, filha. Você está livre. Pastor Roberto me ajudou a levantar. A corrente principal foi quebrada. Mas agora vem a parte que depende de você. Permanecer livre. O inimigo vai testar sua liberdade. Você precisa resistir firme na fé. As semanas seguintes não foram paz total. Ainda tinha ataques. Ainda acordava às vezes com aquela sensação de presença. Mas agora eu sabia o que fazer.
Quando sentia a opressão voltando, eu dizia em voz alta: em nome de Jesus Cristo, você não tem autoridade sobre mim. Sai. E funcionava. A presença recuava. Eu tinha uma arma agora. Comecei a me desfazer fisicamente de tudo que estava ligado ao pacto. O colar quebrado joguei fora na própria igreja. Roupas que usei em rituais ou festas conectadas àquele mundo, doei ou joguei fora. Fotos com Helena, Marcos e pessoas do círculo, deletei tudo. Bloqueei todos os contatos. Era uma limpeza não só espiritual, mas também física. Encontrei escondido no forro de uma bolsa, um papel com símbolos estranhos que eu não lembrava de ter colocado ali. Levei para o pastor Roberto. Eles plantam objetos amaldiçoados para manter vínculo, ele explicou. Queimamos o papel na igreja e quando pegou fogo, saiu uma fumaça preta com cheiro horrível. Mas depois disso, senti mais leveza ainda, mais liberdade. Helena tentou entrar em contato uma última vez. Conseguiu meu novo número de alguma forma. Isa, você está jogando sua vida fora. Volta, a gente te perdoa. Respondi pela última vez. Helena, eu não quero perdão de vocês. Eu já tenho perdão de Deus e você também pode ter. Jesus pode te libertar como me libertou. A porta ainda está aberta para você. Ela não respondeu. Bloqueei o número e nunca mais soube dela. Um mês após a libertação, acordei uma manhã e percebi. Não tinha acordado às 3h33. Não sentia mais frio sobrenatural. Não ouvia mais sussurros. Conseguia orar sem resistência, ler a Bíblia sem dor. Olhei no espelho e pela primeira vez em tanto tempo vi apenas meu reflexo. Não havia sombras, não havia outra presença, apenas eu. E sorri, um sorriso genuíno que não tinha há anos. Estava finalmente verdadeiramente livre. E agora, precisava decidir o que fazer com essa liberdade que tinha custado tão caro, mas que valia mais que todo o ouro do mundo. Abril de 2019 foi o mês das decisões mais difíceis da minha vida. Estava liberta espiritualmente, mas ainda presa contratualmente e financeiramente ao mundo que tinha me destruído. Sabia que para ser completamente livre, precisava cortar todos os laços. E isso significaria perder tudo que o pacto tinha me dado. Liguei para meu empresário e disse as palavras que ele nunca esperou ouvir. Quero cancelar todos os meus contratos. Victoria's Secret, Maybelline, todos. Ele ficou em silêncio por uns 5 segundos e então explodiu. Você está louca? Você vai perder $2.300.000 em contratos. Sua carreira vai acabar. Você nunca mais vai trabalhar nessa indústria. Respondi com uma calma que me surpreendeu. Eu sei exatamente o que vou perder, mas não posso continuar. Não posso fingir que esse mundo não quase me matou. Passei noites sem dormir, olhando aqueles contratos, pensando na segurança financeira, na vida confortável. Chorei muito, tive dúvidas. Mas o pastor Roberto me disse algo que ficou gravado. Filha, Deus não te tira de um lugar sem ter algo melhor. Mas você precisa soltar primeiro. Com as mãos tremendo, assinei todos os documentos de rescisão contratual. Perdi $2.300.000 em contratos futuros, mas ganhei minha alma de volta. E não existe dinheiro no mundo que pague isso. Vendi o apartamento em Miami por menos do que valia, porque precisava sair dali rápido. Cada cômodo daquele lugar tinha memórias de tormento, de ataques, de desespero. Me mudei para um apartamento de um quarto no Queens, Nova York, sem luxo, sem vista, sem porteiro. Apenas um lugar simples, pequeno, mas que era meu e estava limpo espiritualmente. Na primeira noite ali, dormi 8 horas seguidas, sem acordar uma vez, sem pesadelos, sem presenças. Acordei e chorei de gratidão por algo tão simples quanto uma noite de sono em paz. Financeiramente, foi brutal. De ganhar $50.000 por semana para ganhar 0 da noite para o dia. Tive que vender joias, bolsas de grife, tudo que tinha de valor. Consegui um emprego como recepcionista em uma clínica no Queens. $15 por hora. 9 da manhã às 5 da tarde. Atendendo o telefone, marcando consultas, servindo café para pacientes.
Uma tarde, estava na recepção quando vi na televisão da sala de espera uma reportagem sobre o Victoria's Secret Fashion Show. Modelos que eu conhecia desfilando, usando as asas, vivendo o sonho que tinha sido meu. Por um segundo, só um segundo, senti uma pontada de inveja e arrependimento. Será que eu tinha feito a escolha certa? Foi quando uma paciente idosa sentada perto de mim tocou minha mão e disse: "Você parece em paz, querida. Tem uma luz no seu rosto." Olhei para ela e sorri. Eu troquei ouro amaldiçoado por paz verdadeira. E não existe preço para isso. A senhora sorriu de volta e eu soube no fundo do meu coração que tinha feito a escolha certa. Socialmente perdi 90% dos amigos. Quando tentava explicar o que tinha acontecido, as pessoas achavam que eu tinha surtado, que tinha tido um colapso nervoso, que estava em delírio religioso. Blogs de fofoca publicaram: "Ex-modelo alega ter feito pacto com demônio", com tom de escárnio e piada. Os comentários eram cruéis. Ela só quer atenção, ficou louca das drogas, jogou a carreira fora. Aprendi algo doloroso, mas verdadeiro. Nem todos vão entender. E tudo bem. Eu não precisava da aprovação deles. Só precisava da paz de Deus e da minha consciência limpa. Na Igreja Poder de Deus, encontrei família de verdade. Pessoas que não se impressionavam com fama, mas com caráter. Ana continuou sendo minha mentora espiritual. Nos encontrávamos toda semana para orar e estudar a Bíblia juntas. Comecei a trabalhar como voluntária, ajudando jovens que queriam entrar na indústria da moda. Dava palestras na igreja, alertando sobre os perigos espirituais daquele mundo. Meu testemunho era simples, mas poderoso. Eu achei que vender minha alma me daria tudo. Me deu fama, dinheiro, beleza. Mas me tirou paz, sono, alegria e quase minha vida. Jesus me devolveu o que realmente importa. Em outubro de 2019, criei um canal no YouTube chamado Livre da Escuridão. No primeiro vídeo, contei minha história completa em 20 minutos. Eu fiz pacto com o demônio para ser modelo famosa e Jesus me libertou. Foi aterrorizante apertar o botão de publicar, expor minha história para o mundo inteiro. Mas senti que Deus estava me mandando fazer isso. O vídeo viralizou. 2 milhões de visualizações na primeira semana. Milhares de mensagens. Modelos confessando estar em situações similares. Pessoas de outras profissões envolvidas com ocultismo pedindo ajuda. Alguns até ameaças de pessoas do mundo oculto tentando me silenciar. Mas eu não tinha mais medo. Tinha Jesus. E isso era suficiente. Comecei a trabalhar em tempo integral com uma organização cristã que ajuda pessoas saindo do ocultismo. Atendia ligações, ouvia histórias, orava com pessoas, caminhava com elas no processo de libertação. Cada pessoa que eu via sendo liberta era uma confirmação de que tudo que passei tinha propósito. Uma menina de 19 anos me ligou chorando: "Isabela, eu ia fazer o mesmo pacto semana que vem." Vi seu vídeo. "Não vou fazer. Você me salvou." Em dezembro de 2019, voltei ao Brasil pela primeira vez desde 2016. 3 anos fora. Minha mãe me abraçou no aeroporto e chorou. Minha filha voltou. A verdadeira voltou. No domingo, fui à igreja da minha cidade natal, no interior de Minas Gerais. O pastor me convidou para dar meu testemunho. 800 pessoas presentes. Contei tudo. O pacto, os demônios, o tormento, a libertação. Quando terminei, fiz um apelo. Se você está envolvido com qualquer coisa nas trevas, pactos, ocultismo, macumba, qualquer coisa, Jesus pode te libertar hoje. Ele fez por mim, ele faz por você. 47 pessoas levantaram a mão aceitando Jesus Cristo naquela noite. Uma delas era Maria, uma jovem de 19 anos de São Paulo, que estava prestes a assinar com uma agência de modelos. Ela correu para o altar chorando. Eu ia fazer. Eu ia assinar semana que vem. Eles já tinham me falado do ritual. Abracei aquela menina e chorei com ela. Naquele momento entendi. Tudo o que passei, todo o sofrimento, toda a dor, tinha propósito. Eu tinha salvado pelo menos uma alma do caminho que quase me destruiu.
Hoje, em 2025, não sou mais modelo. Trabalho em tempo integral, ajudando pessoas a sair do ocultismo. Sou casada com Daniel, pastor assistente da igreja, que nunca se importou com o meu passado, apenas com o meu coração transformado. Temos uma filha de 3 anos que se chama Ana, em homenagem à garçonete que Deus usou para me encontrar naquele banheiro em Nova York. Não tenho mais milhões na conta, não tenho mais fama, não apareço mais em capas de revista, mas tenho paz. Durmo a noite inteira sem pesadelos. Acordo sem medo, olho no espelho e vejo apenas meu reflexo sem sombras, sem presenças. Oro sem resistência. Leio a Bíblia sem dor. Vivo sem correntes. Isso vale mais que todo o ouro e toda a fama desse mundo. Se você está me ouvindo agora e está envolvido com pactos, ocultismo, macumba, qualquer coisa nas trevas, eu quero te dizer uma coisa. Ainda há tempo. Não importa o que você fez, não importa o que você assinou, não importa o que eles te disseram. Jesus Cristo é maior. Ele quebra toda a corrente, toda a cadeia, todo o pacto. Eu sou prova viva disso. Eu estava nas garras de Lilith, um demônio de alto escalão, e Jesus me arrancou de lá. Se ele fez por mim, ele faz por você. Clama o nome de Jesus de verdade, com o coração quebrado, e ele vai responder. Você não precisa viver escravo. Você pode ser livre. Eu era escrava. Hoje sou filha de Deus, e você também pode ser.